Gostaria de convidar a todos nesse exato momento para abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. No capítulo 27. Convido a todos agora a fechar os seus olhos para mais uma vez nós falarmos com nosso Deus. Pai, neste momento, Senhor, entrego a minha vida em Tuas mãos. Não permita, Senhor, que eu venha falar de mim mesmo. Mas nesse momento, Senhor, use-me, Senhor, para a honra e glória somente a Ti. Que o Teu Espírito, Senhor, fale ao Teu povo. É o que eu lhe peço nesse exato momento. E lhe agradeço, Senhor, por Tua misericórdia e amor para com cada um de nós aqui, Senhor. Amém. No versículo 4... livro Salmos, capítulo 27 e o versículo 4. Diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Irmãos, eu nasci numa família formada por 4 filhos, né? Eu sou gêmeos com rapaz, e os mais novos de 1 ano, diferença de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Mais dois casal gêmeos, o Elias e a Edna. E eu e meu companheiro Daniel. A minha mãe, né? A terceira esposa do meu pai, já percebe que ele é um homem danadinho, né? Terceira esposa, né? Então eu tenho no total aí uns 16 irmãos, tá? Entre todas as mulheres e os intervalos. E só que o meu pai, antes dele casar com minha mãe, ele já tinha recebido o estudo bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele aceitou toda a doutrina, toda a filosofia, mas ele não aceitou ser batizado. Por quê? Porque ele gostava de uma cervejinha, por vários motivos, mas teve 2 que era mais forte. Porque ele gostava de uma cervejinha por esporte e da política. Então, por esses 2 fatores que eram os mais fortes, ele não aceitou ser batizado. Quando ele se casou com a minha mãe, então vários membros da igreja visitavam o nosso lar. A minha mãe aceitou o estudo bíblico. No primeiro, ela não aceitou ser batizada. Recebeu o segundo estudo bíblico, aí ela aceitou ser batizada. Nesse segundo estudo bíblico, aí participou eu e minha irmã mais nova, a Edna. E aí ela aceitou ser batizada e batizou, né, minha mãe juntamente, eu e minha irmã. Me batizei com 11 anos de idade. E depois se batizou o meu companheiro, Daniel, e depois o Elias, o mais novo. E por último foi meu pai. Não tem aquele ditado, né? Se não vem por amor, vem pela... Irmão, isso foi real na nossa família. Entende? O meu pai foi o primeiro a conhecer, mas foi o último a se batizar. Quando a minha irmã estava com seus 9 anos de idade, apareceu um caroço no pescoço dela. E esse caroço começou a crescer. E os meus pais levavam, né, para vários médicos, que cada médico dava um diagnóstico diferente. E nunca tinha cura, o resultado ali. E aí uns amigos conhecidos falaram: Sr. Zequias, por que o senhor não leva, né, sua filha para o hospital na Bolívia? Meu pai levou, fez todo o tratamento lá. E aquele caroço, ele desapareceu. E houve uma pequena melhora. Então meus pais achou que ali tinha ocorrido a cura. Eu sou natural de Rondônia, né? Nasci na cidade de Ji-Paraná. E aí os meus pais de Bolívia voltou, né, para Ji-Paraná, Rondônia. Mas passou uns 2, 3 meses, a minha irmã caiu em crise. Quem é pai aqui sabe, né? Quando um filho não come, não bebe, você também não tem prazer de comer nem beber quando você está vendo o seu filho morrendo ali aos poucos. E aí veio uma amiga e falou assim: por que você não leva sua filha para um hospital de criança em Vitória? E aí meus pais aceitou o conselho e foi. Irmão, ali iniciou um milagre na nossa família.
No último diagnóstico, né, que meus pais levaram, falaram que a minha irmã estava com suspeita de tuberculose. Mas ela estava tão fraca que de Rondônia para Vitória gastaria mais ou menos 2 dias e meio de viagem de ônibus. Então, ao comprar a passagem aérea, eles não quiseram vender por causa do diagnóstico de tuberculose. E meus pais ficaram muito apreensivos se minha irmã ia aguentar. E aí, mas o único jeito que teve foi de ir de ônibus, e eles foram de ônibus. Minha mãe e meu pai não sabiam. Quando chegou em Vitória, o hospital estava de greve há 2 meses. Mas quando naquele dia que eles foram lá para fazer a consulta, naquele dia, a greve tinha cessado. E ali fez a consulta, o médico pegou e falou assim para minha mãe, né? Falei assim: olha, dona Teresa, eu já tenho mais ou menos a suspeita do que a sua filha tem. Mas eu quero que ela faça os exames, que a senhora faça os exames para que eu tenha 100%. Fez os exames, trouxe o resultado, e o médico chamou minha mãe em particular e falou assim: é realmente o que eu suspeitava. A sua filha tem câncer em 3 lugares do corpo, nas glândulas, no pulmão e no baço. Aquele caroço que desapareceu, ele tinha descido para os 3 lugares do corpo. Então, quando você recebe uma notícia dessa, o que você pensa? A morte, né? E aí, meus pais ficaram muito abalados, né? E o meu pai, ali naquele exato momento, ele foi para um cantinho, chorou aos pés de Jesus e falou para: Senhor, na tua plenitude, conhecendo todos os detalhes, o futuro, conforme a tua vontade, eu gostaria de passar mais alguns anos ao lado da minha filha. Então eu gostaria, Pai, que o Senhor me concedesse, conforme a sua vontade, esse privilégio de ter a minha filha mais alguns anos. E que o Senhor realizasse a cura, mas está em tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, eu quero nesse exato momento abrir um parênteses. Presta atenção. Nós muitas vezes, irmão, quando nós temos um ente, um amigo doente, na Bíblia há várias promessas bíblicas. Nosso Deus é o médico dos médicos. Não há nada impossível para Ele. Nada que Ele não cure, entende? Só que, irmãos, muitas vezes a gente dedica esforço, clama, ora, suplica pela cura. Mas, irmãos, o mais importante para Deus é a salvação dos seus filhos. Então nós nunca podemos, irmãos, colocar a cura acima da salvação. Entende? Porque, irmãos, muitas vezes Deus permite, não que Deus dá, vocês entendem? Deus permite que aquilo aconteça para com o seu filho. Porque, irmãos, aquela doença, aquela situação, dificuldades, problemas, é a única maneira, irmão, para Deus quebrar o coração tão duro dos seus filhos, para trazer a salvação. E muitas vezes você fica ali clamando, se esforçando, enquanto Deus quer o descanso para ter a vida eterna para sempre ao seu lado. Então, irmãos, nós não podemos deixar de clamar e suplicar pela cura. Mas preste atenção, não podemos colocar isso acima da salvação. Em primeiro lugar é a salvação. Entende, irmãos? Mas Deus, na sua plenitude, no seu amor, na sua misericórdia, Ele concedeu o pedido do meu pai e curou a minha irmã. Irmãos, muitas vezes há comentários de alguns, né, que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem cura. Mas, irmãos, eu sou prova viva, a minha família é uma prova viva que dentro da Igreja de Deus Adventista do Sétimo Dia tem cura. Entende? Deus, irmão, muitas vezes a gente não sabe por quê? Porque a gente não testemunha.
Entende? Mas Deus realiza cura dentro da sua igreja. Entende? E o meu pai fez um voto que se Deus concedesse essa oportunidade, conforme com sua vontade, ele estaria dedicando 30 dias testemunhando nas igrejas a cura que Deus fez na nossa família. E assim Deus concretizou. Na quarta ele estava numa igreja, no domingo estava em outra, no sábado estava em outra, no interior de Rondônia, testemunhando a cura que Deus fez. E aí a minha irmã vinha na frente, né, começava a contar o testemunho, ela não conseguia, se emocionava, começava a chorar. Aí a minha mãe vinha na frente, mãe, né, aí não conseguia, começava a chorar. Aí os homens, né, são mais fortes, né, aí o meu pai vinha e terminava o testemunho, né. Quando terminava, meu pai chamava os 3 irmãos na frente, né? E nós 4 juntos somos quase tudo do mesmo tamanho, né? Temos diferença de idade pouco. E aí quando meu pai falava que era 2 casal gêmeos, parecia um coro na igreja. Todo mundo olhava assim, nossa! Porque é difícil sobreviver, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de nós estarmos juntos ainda, né? Para a honra e glória a Deus, os 4 vivos ainda, né? Então, Deus seja louvado por tudo. Irmãos, e nesse caminhar, Deus, ele me conduziu dentro da sua igreja, um crescimento espiritual, um aprendizado, porque Deus conhece o futuro e Ele tinha planos na minha vida. Então, para concretizar o seu plano na minha vida, Ele precisou me guiar para vários caminhos. E a primeira coisa que Deus fez na minha vida é levar-me para a sua igreja. Ao levar-me para a sua igreja, Ele me concedeu vários cargos ali. Irmãos, eu amo ter cargos na igreja. E aconselho todos a ter cargos na igreja, sabe? Hoje eu não tenho essa oportunidade, porque viajo muito, né? Desde o ano passado. Mas quando o pastor falou para mim, né, que não teria como, porque eu viajo, fico 7 dias em casa, mas eu chorei, sabe? Porque eu sinto falta, eu gosto de ter cargos na igreja. E sempre fui participativa. Só que isso foi necessário para que eu aprendesse, né, tudo. Depois Deus me conduziu para o Clube de Desbravadores. Todos os pais aqui, eu aconselho que conduzam os seus filhos ao Clube Desbravador. Isso foi importantíssimo para mim. Eu amei, ali eu me descobri, né? Eu fico falando assim, quem eu puxei? Porque eu sou a única diferente dos 3, sabe? A minha mãe fala assim, um dia, Elisângela, eu vou ter uma notícia de que você morreu nessas missões. Eu falei assim, mas mãe, se eu morrer trabalhando para Jesus é lucro. Porque quando ela sabe, eu já fui para barco hospital, já fui para aqueles cantos, né? Tem turbulência, tempestade, essas coisas, canto, viajando. Então, e no Clube Desbravador que eu encontrei, né? Sempre quando tinha acampar, o curso de líder, é o que eu mais gostava. As trilhas, nossa, quando tinha aquelas trilhas, barros, quando você enfiava o pé, quando tirava o tênis não estava ali mais, nossa, eu amava isso, sabe? E quando eu chegava em casa, e aí tinha outro curso, eu já queria ir. Aí a minha mãe falava assim, mas você acabou de chegar de um e você já quer ir em outro, né? Minha mãe, assim, algumas, né, sempre quer ter os seus filhos debaixo de suas asas, né? E minha mãe era uma dessas, né? Mas eu agradeço muito ao meu pai, né? Então meu pai falava assim, deixa a menina ir. E muitas vezes meu pai não tinha nem condições financeiras, mas ele tirava daqui para que eu participasse, sabe? Então, o Clube Desbravador para mim foi fantástico. Depois Deus, ele me conduziu à comportagem. Fui comportar 8 meses no Acre, né? Fiquei 4 meses na capital, em Rio Branco. Depois eu fui abrir campo no interior. E quero até abrir um testemunho, são vários testemunhos de comportagem, mas quero abrir o parênteses aqui para um. Quando eu fui abrir campo, né, para um interior, Sena Madureira, Epitaciolândia, no interior do Acre. Quando você comporta, você sempre vai para um lugar mais distante para vir para o centro. E estava eu mais uma amiga. E alguns aqui, né, sabem da comportagem, você tem uma revistinha, você vende a revistinha para você comprar, para você ter o seu alimento, né?
E os livros você vende para poder conseguir o dinheiro para você estudar. Meu sonho era estudar na Universidade Adventista, né? Não consegui no ensino fundamental, nem no médio, mas Deus me deu a oportunidade na faculdade, né? Então eu estava lutando ali para conseguir o dinheiro para pagar a faculdade. Meus pais não tinham condições de pagar a faculdade, né? Então fui comportar. E quando eu fui lá para o canto, dei uma olhada, não tinha nada para comprar, restaurante, barzinho, nada para comer. E aí eu começava a dar oferta e oferecia as revistas. Eles compravam a revista, eu ficava feliz, né? Tinha o dinheiro para comprar o alimento. Só que eu comecei a me ficar preocupada, porque não tinha onde eu comprar comida. E eu tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar. E aí eu comecei a ficar preocupada. Quando chegou 10h30, 11 horas, nada. Ninguém me convidava para almoçar. Nada. E meio-dia, 1, nada. Eu não sei se alguém já comportou aqui. Não tem aquela história que eles falam, né? Os comportores falam. Quando você está reunido ali, o líder, né? Fala assim: ó, eu vou te dar uma orientação que essa é fatal. Você faz assim para você ter o almoço garantido. Você fala assim: olha, a senhora podia me dar um copo d'água? Sabe por quê? Porque eu estou com o estômago vazio e tal, assim. Mas, irmãos, esse aí não deu certo comigo. Ninguém me convidou para almoçar. Quando deu meio-dia, 1, 2, 3, 4, já não aguentava mais, via 2 coisas já, de tanta fome. Eu falei assim: não, eu vou embora, eu vou comer, eu vou embora, não aguento mais. Aí eu fui procurar a minha companheira, falar para ela que eu ia embora para almoçar, 4 horas da tarde. E aí encontrei ela. Ela estava na metade da oferta com um casal, um senhor, né? E aí eu entrei, sentei e fiquei lá aguardando. Aí quando eu entrei e sentei, a esposa do senhor se levantou e foi até a cozinha e trouxe uma bacia. Vou deixar vocês chutar aí para adivinhar. O que tinha dentro da bacia? Hã? Manga, tá? Não. Vai, chuta. Hã? Não. Irmãos, estava cheia de milho cozido. Você já viu aquele desenho do Pica-Pau? Irmãos, o medo dela terminar de dar a oferta e não dar tempo de eu comer, eu acabei com a bacia, sabe? Acabei, enquanto ela estava com milho, eu acabei com os outros, com a bacia. Irmãos, mas eu almocei milho cozido, não entende? Então, irmãos, muitas vezes assim, eu respeito, mas eu não concordo. Dentro da obra de Deus não se passa fome. Não foi aquele banquete, tá. Mas Deus me deu o suficiente para que eu me alimentasse e terminasse ali o trabalho naquele dia. Não entende? Então Deus me deu o meu sustento, o meu almoço. Então para mim a comportagem foi fundamental, me ensinou muitas lições, que hoje foi fundamental para o ministério que Deus me escolheu hoje. A persistência, tudo, sabe? Quem já comportou sabe, né? Então foi fundamental. Nisso aí Deus me concedeu a oportunidade de ir para o NASP Campus 1, no internato. E eu cheguei 2 semanas que começou as aulas. Então quem é novato sempre vai, a probabilidade quase 100% é cozinha. E logo eu cheguei 2 semanas depois. E aí tinha chegado naquele ano, em 2003, o pastor José Maria. Alguém já ouviu falar nele? Pastor José Maria? Isso, ele foi transferido para ser pastor da pastoral universitária dos 3 campi. E ele tinha pedido alguns requisitos, né, para uma secretária para ele. Ele não queria uma secretária que fosse novata, que chegasse naquele ano, porque ele chegou naquele ano e ele não conhecia os departamentos. Aí a secretária também, então ele não queria, né? E outros itens também, na questão do secretariado. Só que hoje eu sei que foi Deus, não tem como não ser o Senhor Jesus.
Quando eu cheguei para fazer a entrevista de bolsa, já tinha uma menina do perfil que ele pediu. Só que a mulher, ao invés de mandar a menina, mandou eu fazer a entrevista. Quando eu fui fazer a entrevista, ele começou a fazer várias perguntas e todas eu falava: essa eu não sei, essa eu sei mais ou menos. Aí ele fez a pergunta: você chegou quando? Eu falei assim: tem 2 semanas. Mas eu falei que eu não queria menina novata. Aí ficou aquele silêncio e tudo. Aí eu falei assim: pastor, o senhor vai desejar que eu seja sua secretária? Aí ele falou assim: tá, a gente cresce junto. E foi com ele que eu conheci a obra médica missionária. E ele me ensinou toda a parte burocrática de uma obra médica missionária. Irmãos, ele não era ligado no 220, ele era ligado no 440, sabe? A ponto assim que ele era tão assim que ele me treinou do jeitinho que quando eu terminei, quando eu fui secretariar o primeiro projeto, os profissionais passavam apertado comigo. Depois o Senhor Jesus me trabalhou comigo, porque eu tive um processo, então eu tinha que respeitar também os outros também, né? Então Deus leva, né? Mas olha, eu cheguei num ponto que era bem assim. Uma vez ele me pediu assim: Elisângela, entre em contato com o pastor. Ele não aceitava assim: pastor, eu liguei, entrei em contato, mas não consegui falar com ele. Ele não aceitava isso. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. E aí, a ponto que um dia ele pediu para que eu entrasse em contato com o pastor. Eu não consegui falar no número do celular dele, mas descobri o telefone da mãe, do pai, do vô, da avó, da tia e do amigo que estava com ele do lado na praia. Mas consegui falar com o pastor e tudo. A ponto que é assim, sabe? Então hoje muitas vezes assim, eu estou num processo, tenho muita coisa para aprender. Então muitas vezes quando chega alguém assim, eu falo: você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez... tá. Então ele me treinou de maneira assim especial. Então eu louvo muito a Deus porque ele foi um instrumento de Deus para trabalhar comigo. Então, irmãos, quando eu terminei a faculdade, eu sonhava em fazer uma outra graduação. E eu fiz um voto a Deus de dedicar 30 dias para a obra de Deus em qualquer coisa. E Deus me concedeu essa oportunidade. Conversei com um irmão muito bem de vida no Rio de Janeiro, e ele me deu a bolsa do curso que eu almejava. Só que ele falou assim: Elisângela, já passou o vestibular, faz assim, faz esse curso e você tem 4 anos para tentar o que você quer fazer. Só que eu fui negligente, fiz só o primeiro vestibular, não fiz mais. E lutei para que os meus irmãos viessem de Rondônia, Amazonas, para estudar. E não, depois passou-se os anos e não fiz mais vestibular. E se formei na 2ª graduação. Mas mesmo assim eu cumpri o voto. Fiz o primeiro projeto em São Francisco Guaporé, em Rondônia, em 2006. Quando terminou, 2 psicólogas veio falar comigo e falou assim: Elisângela, por que você não continua? Eu falei assim: não, mas o meu voto é para 30 dias para Jesus, em qualquer coisa. Aí, mas sabe como é que é psicólogo, né? Tá. E aí eu falei: tá bom. Fiz o 2º projeto em Minas Gerais, em Rubim, no Vale Jequitinhonha, né? Que eles falam o Vale da Fome, né? E até hoje, irmão, não parei mais. Só que quando foi em 2008, eu comecei a ficar ruim dentro da igreja. Começou a um vazio dentro do meu coração. E a partir desse momento, eu buscava muitas coisas. Comecei a participar de muitas programações. Comecei a ler muitos livros de oração. Mas nada preenchia o meu coração vazio. Conversava com pastores, com os anciões, mas nada. Os anos foram se passando em nada. E cada vez o vazio dentro do meu coração aumentava mais e mais. E dentro da obra, inconscientemente, buscava ali, irmãos, eu tinha 2 questionamentos muito fortes dentro da minha mente. Porque tudo que eu lia, tudo que eu buscava, eu almejava muito ter Jesus como meu amigo. E eu tinha esse relacionamento com Jesus. E depois eu perdi, então eu buscava, queria muito ter isso. Só que tudo que eu buscava não tinha, eu tinha dificuldades. Porque assim, todos os livros falavam assim, né? Fuga para Deus, o Jim, né? Vida plena de poder, vários, né? Caminho a Cristo, vários livros. E ali falava ter Jesus como amigo, mas quando eu me esforçava eu não conseguia, quando vinha as dificuldades, porque tudo falava assim, né? Que
Jesus falava conosco e tudo, mas eu falava assim, você via aquelas histórias, os mártires, os grandes conflitos, né, tudo, e o relacionamento que eles ouviam, a voz de Deus, tudo, e aí eu falei assim, mas eu não consigo ouvir. Aí, por exemplo, Davi fez tanta coisa, matou, adulterou e tudo, e como é que eu conseguia ouvir a voz de Deus? Eu não sou pior do que de Davi, por que eu não consigo ouvir? Então isso era um do questionamento. O outro questionamento que eu tinha forte é que quando eu ia falar de tristeza, alegria, tudo, sofrimento para um humano, um amigo, eu conseguia falar do início, o meio e o final. Mas quando eu ia praticar como os livros falavam com o Senhor Jesus, eu não conseguia nem chegar na metade. Então isso me frustrava, porque eu falei assim, se Jesus, a salvação é Jesus, então se Jesus é amigo, eu não consigo ter Jesus como amigo, e era tudo que eu almejava. Então isso me frustrava. Mas Deus, conhecendo a pessoa que sou, Ele permitiu que eu ficasse 4 anos perdido dentro da igreja. Irmãos, eu não sei se alguém já passou por isso, ou se já está passando, mas eu não almejo que ninguém passe no futuro. Eu nunca desejei ir para o mundo, nas baladas e tudo, porque eu sabia como que era. Moro há 12 anos em São Paulo capital. Eu via colegas meus que estavam ali, ia para a balada, vinha e vomitava no banheiro. Eu falei assim, eu não quero uma vida dessa para mim. Mas é horrível estar dentro da igreja e perdida dentro dela. Verdade. Irmãos, quando foi em 2010, o pastor Donato, né, na época era departamental J da União Noroeste, nós fizemos o projeto em Novairão, e ele gostou do projeto e pediu para que nós retornássemos em 2011. E como eu dei minha palavra para ele, quando chegou no final isso foi em 2011, perdão, quando foi no final de 2011, eu fiquei numa situação tão ruim que eu falei assim, não vou mais coordenar. Eles tinham me nomeado dentro da igreja como diretor do ministério pessoal. Eu falei assim, vou entregar o cargo, não tem como eu assumir esse cargo, na situação que estou. E falei assim, eu só vou fazer esse projeto no meio do ano de 2012, porque eu dei minha palavra. E vai ser o último projeto, não vou fazer mais. Mas quando eu fui recrutar uma nutricionista de Brasília, convidar ela para participar, né? Eu cheguei no ponto que eu não falava mais como eu estava, não falava mais para ninguém, porque eu já sabia o que eles iam falar, e aquilo que eles falavam para mim não preenchia o vazio dentro do meu coração. E aí, só que de repente o assunto mudou, e de maneira superficial eu comecei a falar como que eu estava. E aí ela começou a testemunhar e falar que ela também estava daquela mesma maneira, e que ela tinha participado dos momentos a sós com Cristo. E eu fiquei curiosa, eu falei assim, o que é isso? O que é momentos a sós com Cristo? E ela começou a narrar todos os detalhes. Eu falei assim, quem é a pessoa que ministra? Aí ela passou para mim o nome, me dá o telefone dele. Liguei para o irmão e falei assim, irmão, quando que o senhor vai realizar os momentos a sós? Ele falou, em janeiro. Eu falei assim, em janeiro não vou poder porque tem um projeto no Paraguai. Depois de janeiro, no retiro de carnaval em Goiás. Aí eu falei assim, então me passa o telefone do pastor que ele convidou. Liguei para o pastor, perguntei para ele se teria vaga e se eu poderia participar. Ele falou que tinha vaga e eu podia participar. Fiz o depósito, irmãos, e fui sozinha de São Paulo capital para Goiás, no retiro de carnaval. Irmãos, quando eu participei dos momentos a sós com Cristo, tudo que eu almejava, que era ter Jesus como meu amigo, ali eu aprendi e encontrei. Quando eu me batizei com 11 anos de idade, eu fui convertida. Mas no decorrer, dentro da igreja, eu entrei no formalismo e perdi todo esse relacionamento com Jesus. E eu inconscientemente buscava Jesus nas obras. Mas quando conheci, ali na prática, através dos momentos a sós com Cristo, naquele dia, ali, eu fui convertida. Irmãos, para mim ir para a igreja, para mim ter cargos, se tornou, no decorrer dos anos, um fardo para mim. Coordenar o projeto Vidas em Ação se tornou um fardo para mim. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, aprendi a ter Ele como amigo na prática ali, o Vidas em Ação ele aumentou de maneira triplicada, 3 vezes mais.
Além do Vida Sem Ação aumentar 3 vezes mais, eu tinha cargos na igreja, atividades ali. Mas para mim, irmão, se tornou leve. Foi um prazer estar. Para mim, irmãos, por isso que hoje eu falo. Mas preste atenção, irmãos. Naquele período, irmão, que eu estava passando, a Bíblia, o Espírito de Profecia, os livros, para mim não teve resultado. Eu não conseguia, não sabia como. Mas quando eu conheci os momentos a sós, todos os livros que eu li todos novamente. Todos os livros que a casa publicadora lança, irmão, são livros inspirados pelo Espírito Santo. São livros, irmãos, que ajudam no nosso caminhar, no nosso crescimento espiritual. Assim como os livros de Espírito de Profecia, a Bíblia em primeiro lugar. Só que naquela época eu não tinha resultado. Por quê? Porque eu não sabia como fazer. Depois eu aprendi a meditar. Eu só tinha a leitura instrutiva. Mas depois eu aprendi a meditar. E esses livros que eu li tudo, hoje eu li todos novamente, porque eu sabia como fazer. E eles são importantíssimos cada dia no meu viver, entende? Para o meu crescimento espiritual. Por isso que eu incentivo todos a lerem. Irmãos, hoje, irmãos, para mim é um prazer estar na igreja. Para mim é um prazer estudar a lição da escola sabatina. Para mim é um prazer meditar a Bíblia. Para mim é um prazer ler os livros de Espírito de Profecia. Para mim é um prazer ler os livros que Deus conduz para o nosso crescimento, através da casa publicadora que lança. Irmãos, responda para você, não precisa nem só para você, entende? Por exemplo, de um pôr do sol de uma sexta até um pôr do sol do sábado, você ensaia um coral, você sai para dar estudo bíblico, você faz visitação, você faz várias coisas. Mas quanto tempo você passou com a pessoa de Jesus? Irmãos, a salvação é uma pessoa, a salvação é Jesus. Entende? Quanto tempo você passou com Jesus? Você fez várias coisas, mas quanto tempo que você passou com Jesus? Irmãos, você já passou perto de um pé de manga? E de repente você passou perto de um pé de manga e esse pé de manga se contorceu e saiu, pum, uma manga madura? Isso já aconteceu com algum de vocês? Qual é o processo, irmãos? Qual é o processo? Primeiro sai o quê? A flor, depois o quê? O fruto. Ele já cresce de uma vez? Um processo. Ele amadurece de uma vez? Depois que amadurece devagar, está pronto para você? Irmãos, a gente, irmão, se esforça para fazer as coisas. Vocês entendem? Verdade. O que nós devemos fazer, irmãos, é se esforçar para estar aos pés da pessoa de Jesus. Se esforçar para estar com Ele, com qualidade. Aí o que acontece, irmão? Quando você se esforça para estar aos pés de Jesus com qualidade, o que acontece? De maneira natural, irmão, obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus não é egoísta. Entende? De maneira natural, obra do Espírito Santo. Você visita um irmão da igreja no sol quente, entende? Você visita uma pessoa para dar estudo bíblico. Quantas pessoas estão perecendo, morrendo, sem conhecer a verdade? E nós temos toda a verdade e eles estão perecendo. Entende? Quantas pessoas estão morrendo e nós não temos ânimo, força para estar ali dando estudo bíblico, pregar. Quantas pessoas dentro da nossa igreja precisam receber uma visita, uma oração, sabe? Quantas vezes o culto de quarta-feira, de domingo, no sábado na escola sabatina, quantos estudaram, quantos estiveram pontualmente, entende? Mas irmãos, o que o Senhor Jesus quer é que a gente se esforce para estar aos pés dele. É de um dia para o outro que isso acontece, irmãos? Não, é de maneira natural, obra do Espírito Santo. Você começa a trabalhar com prazer, com alegria, porque o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Amém. Irmãos, quarta-feira vai iniciar os momentos a sós com Cristo. Irmãos, o momentos a sós não é pregação.
É orientação, dá orientação e você pratica em casa. Quando você pratica, vai ocorrer dificuldades. Aí quando você volta na quinta noite, é dado uma dica. E aí quando você volta para praticar em casa, aí você consegue. O primeiro, são 6 momentos a sós com Cristo. O primeiro, segundo e terceiro momento ensina a falar com Jesus. O quarto, o quinto e o sexto momento ensina a ouvir a voz de Deus através da Bíblia, da Santa Bíblia, entende? Verdade. Então cada dia tem uma dificuldade. Aí você vai, pratica em casa. No outro dia é dado uma dica. Irmãos, os momentos a sós mudou a minha vida. E o meu maior sonho, irmãos, é que isso faça diferença na vida de vocês. Irmãos, Deus constantemente, no seu Espírito Santo, na sua grandeza, no seu amor, Ele vem conduzindo os seus filhos a cada dia no aprendizado, para estar com Ele, crescer na comunhão com Ele. Entende? Cada dia Deus tem ensinado a gente. E os momentos a sós veio para somar, entende? Para agregar, somar, para nós crescermos mais ainda nesse crescimento que Deus diariamente tem feito na nossa vida. Amém. Entende? Mas irmãos, os momentos a sós com Cristo é, por exemplo, é como uma receita de bolo, irmãos. Todos que bolo, torta. Se você deixa de colocar um ingrediente lá no bolo que você vai fazer, o seu bolo sai? Ele sai? Não, ele sai, não sai? Mas ele sai da maneira que você almejava? Não. Então é assim, irmãos. Se você faltar, você pode ter o resultado, mas não vai ser o resultado que você almejava, o 100%. Entende? Então os momentos a sós começa quarta noite, quinta noite, sexta noite, no horário do culto de vocês, que é 7 horas, né? 7 horas da noite. No sábado à tarde, às 3 horas da tarde, pontualmente. De sábado para domingo tem uma vigília. Irmãos, se você participa de todos e não vai na vigília, vocês vão ouvir dos companheiros de vocês que foram para a vigília. E vocês vão falar assim: como eu faltei, não deveria ter faltado. Aí já é tarde demais. Aí é só em outra oportunidade. De sábado para domingo tem uma vigília, irmão, que vai iniciar 1h30 da manhã até amanhecer. Quando clareia, você dorme, entende? No sábado à noite, dorme cedo e tudo. 1h30 inicia a vigília, que depois o irmão vai dar a orientação do local, sempre no ar livre, né, na natureza ali. Quando amanhecer, clarear, termina a vigília. Ali terminar a vigília, inicia o 5º momento a sós. Quando termina o 5º momento a sós, que é uns 45 minutos, você vai para suas casas. Aí no domingo, às 14 horas, aqui na igreja, é o 6º momento a sós, que termina por volta das 16 horas, é o encerramento. Então tem algumas pessoas que vai, irmãos, quando chega na vigília falta, vai no 5º, mas não vai no último momento. Irmãos, faça um propósito com o Senhor Jesus. Isso, irmãos, não é todo dia. Entende? Não é todo dia. Então faça um voto, um propósito, para você começar e terminar. Não chegar ao 5º momento, mas você ir até o final, até o 6º momento. Fechar. Entende? Irmãos, antes de virmos para cá, mesmo sem conhecer vocês, nós estávamos intercedendo. E aqui nas madrugadas nós estamos intercedendo por vocês, porque nós compreendemos as dificuldades. Não é fácil, entende? Há uma renúncia. Mas irmãos, pelo poder de Deus, como Deus abriu o mar vermelho, Deus vai abrir o mar vermelho para vocês. E vocês estarão aqui para honrar e glorificar o nome de Deus todos os dias. Iniciando, irmãos, e finalizando. Até o finalizar é quando, irmãos?
Domingo à tarde, às 14 horas, irmão. Então não comece, irmão. Vai acontecer várias coisas, mas seja persistente. O nosso Deus, irmão, não tem nada impossível. Se você faz um propósito com Deus, irmão, nada. Pode acontecer o que for, irmãos, mas vocês vão estar aqui. Depende da sua escolha. Entende? E nós, irmãos, o grupo, vamos estar junto com vocês, intercedendo para que o Espírito Santo, pelo poder de Deus, vocês estejam aqui. Gostaria de compartilhar com vocês por causa do tempo. Se dá tempo, 3 testemunhos, mais 2. Irmãos, quando foi no final de 2014, eu conheci os momentos a sós em 2012. A partir de 2012, Deus ele foi conduzindo a minha vida. O projeto Vidas em Ação, ele tinha uma estrutura, né? E nós trabalhávamos para as pessoas de fora, sempre prestando serviço para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas Deus ele foi mudando a estrutura do Vidas em Ação. E hoje nossa estrutura é para a igreja, mas não fazemos acepção de pessoa. É um prazer servir pessoas que não são adventistas. Quando uma igreja, irmão, convida o Vidas em Ação, sabe qual é a parte de responsabilidade da igreja? A parte financeira, sabe qual é? É local para nós acomodarmos, local para nós atendermos, o seguro, a logística de buscarmos, né, de aeroporto e rodoviária. Essa é a parte. A alimentação é o Vidas em Ação que compra, material de consumo é o Vidas em Ação que compra, equipamentos, passagens de profissionais, alguns o Vidas em Ação compra, outros os profissionais é que pagam suas passagens voluntariamente. Nós não cobramos nada, nada. Da onde que vem, irmãos? Todo esse financeiro, irmãos, são milagres e milagres. Vou compartilhar com vocês. Quando foi no final de 2014, sou formada em 2 graduações. Sempre fui independente. E aí o Espírito Santo sempre estava mostrando para mim. E eu sempre pedia confirmação para Deus. Para mim era muito difícil. Muito difícil. Sempre trabalhei. Sempre. Então foi muito difícil. Mas quando foi no final de dezembro de 2014, ali no cantinho eu tomei uma decisão. E falei: Pai, eu aceito os planos que o Senhor tem para mim. Quando eu aceitei, eu abri a agenda de 2015 para todos os meses. Ao abrir a agenda de 2015 para todos os meses, o que aconteceu, irmãos? Não tive possibilidade mais de trabalhar. Porque, além de eu coordenar o projeto, eu treino os novos líderes. Então sempre estou ali, os novos coordenadores, eles coordenam, e eu estou ali só supervisionando eles e treinando eles, para que logo eles coordenem sozinho. E Deus vai levantar outros coordenadores para que eu treine, e tenha toda a parte burocrática também que dedica tempo, né? E quando foi em abril de 2015, a Igreja de Gama convidou o Vidas em Ação para realizar o projeto ali. Irmãos, eu pedi um professor Nilton, né, que é diretor da Escola Adventista, para que ele me levasse da minha casa até a rodoviária Tietê. E dali eu estaria indo para Brasília. E sempre eu viajo sozinha com todas as coisas. Agora eu tive a oportunidade de vir com 2 companheiros mais de missão, mas sempre viajo sozinha. Porque muitas vezes não é porque, né? Eles sempre querem me ajudar, mas eles não têm possibilidades, né? Disponibilidade. A ponto que eles vieram comigo e eu vou voltar sozinha, porque eles vão voltar de avião, né? Eu não tenho essa oportunidade porque eu trago tudo comigo, né? E aí, irmãos, eu tinha muito medo no início, agora estou mais tranquila, né? É um processo de tirar o extrato, porque eu tinha muito medo de ver 0, no saldo, 0,0. E só a autoclave, irmão, pesa, para vocês terem noção, pesa mais ou menos 25, 26 quilos, a autoclave que nós temos. E eu estava com 23 volumes, né? 23 volumes. E o professor Nilton me levou, só que ele falou assim: Elisângela, eu posso te levar, posso te ajudar, só que eu tenho uma reunião na escola e só dá para eu deixar você 4 horas na rodoviária Tietê. Eu falei assim: professor, não tem problema, eu estando na rodoviária, para mim é o que importa. Meu ônibus saía às 8h20 da noite de São Paulo para Brasília.
Falei, não tem problema, eu estou na rodoviária. Cheguei lá com todas as coisas, sozinha lá, ele me deixou. E aí, estava de óculos escuros, né? Eu estava começando, irmão, primeira vez, né? E aí eu peguei, fui no guichê averiguar quanto que eles cobravam o excesso de bagagem. Aí eles me falaram, eu cobro 90 centavos o quilo excedido. E aí eu fui no caixa 24 horas tirar o extrato. Quando eu tirei o extrato, eu tinha R$200,01. Irmãos, eu aprendi nessa caminhada com Deus que clamar a Deus não é só na madrugada, durante o dia também. Aí eu fui para um canto com os olhos, com óculos escuros, né? No cantinho lá isolado, e comecei a chorar, sabe? E eu tinha tempo, né? E eu comecei a falar com o Senhor Jesus todos os detalhes ali, chorando, todos os detalhes. E falei, aí no final eu falei assim, Pai, eu preciso, Senhor, de 4 milagres. E aí chegou o ônibus. E aí veio 2 rapazes para pesar. E eu quietinha ali, só falando com o Senhor Jesus mentalmente ali, falando com ele. Aí os 2 pegaram e falaram assim, Elisângela, fique tranquilo, eu vou dar um desconto para você. Eu falei, tá bom, muito obrigado, né? Com o tempo ali acabou fazendo amizade. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Aí ele começou a pesar. Ele falou assim, Elisângela, deu R$200, vou fazer 150 para você. Aí o amigo pegou e falou assim, mas você vai fazer para ela por 150? Tem mais caixa. Aí eu não tinha reparado, quando olhamos tinha mais 7 caixas. Ele falou assim, 120. Eu falei, não, tá bom, obrigado, 120, tá bom. Entrei dentro do ônibus. Irmãos, só um bagageiro foi todas as coisas do projeto. Ele poderia com todo o direito de não me levar. Era uma pessoa com tudo aquilo. Mas, irmão, ele foi, permitiu. Eu entrei dentro do ônibus cansada, sentei e falei, Pai, muito obrigado pelo primeiro milagre. Eu tinha dinheiro para pagar o excesso de bagagem e eles permitiram que eu viajasse, né? Com o bagageiro tudinho do ônibus com as coisas. Quando foi umas 2 horas da manhã, o ônibus parou. E aí eles falaram assim, nós vamos trocar de ônibus porque o ônibus quebrou. Ai, eu estava com o cabelo todo bagunçado, levantei e fui assim. E como são os equipamentos, são doação, então você tem carinho, né? E eu cuido assim, sabe? E eu preocupada porque não são todos, são alguns. Eles muitas vezes não colocam de maneira adequada de um bagageiro para o outro, né? E eu preocupada com os equipamentos, a autoclave, né? E realmente aquele rapaz não estava colocando, né? Aí eu fiquei olhando assim, aí tinha 2 no outro bagageiro e só um colocando as coisas duvidas, né? Ação. E aí eu olhei, ele falou assim, essas coisas é sua? Eu falei assim, é. Aí eu falei assim, bem que eu percebi, claro que eu estava bem assim, sabe? Aí realmente, aí ele começou a colocar bem adequado assim, sabe? E aí veio os 2 rapazes para ajudar. E aí ele pegou e falou assim, quando terminou, ele falou assim, e aquela mala? Aí o rapaz falou assim, não, aquela mala é do motorista. Aí na hora o Espírito Santo conduziu os meus olhares. Eu olhei, não, aquela mala é minha. Aí na hora, irmãos, o Espírito Santo me lembrou dentro da minha mente um final de um testemunho que eu já tinha ouvido anos atrás. Só o final que ele lembrou, que dizia o seguinte, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Irmão, na hora assim, eu sempre falo pro pai, falo assim, Pai, eu fico encantada com os grandes milagres que o Senhor faz comigo, mas os pequenos é o que mais amolece o meu coração. Aí na hora os meus olhos encheu de lágrimas, aí eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Ele cuidou, sabe, da minha bolsa ali. E isso eu fui dar um real sentido quando eu cheguei em Brasília. Quando eu fui ali dar o comprovante, é que eu fui reparar que eu esqueci a minha passagem com um cara que estava pesando. Imagina, irmão, se eu provar que aquela mala era minha, todo aquele transtorno, toda a minha roupa estava ali, e Deus fez questão de cuidar desse detalhe. E eu sempre, quando é possível, eu sempre chego antes dos profissionais. E nesse projeto houve essa possibilidade. E eu sempre coloco o celular no silencioso, só que nesse dia eu esqueci. E quando as estrelas estavam desaparecendo, fez um barulhinho do WhatsApp. Aí quando eu peguei o celular, eu olhei assim, aí tinha uma mensagem de um irmão dizendo o seguinte, irmã, vou fazer uma transferência para o projeto. Aí ele não falou o valor, mas naquela hora, irmãos, eu olhei para o céu e agradeci muito a Deus, mesmo sem saber o valor. Eu sabia, porque naquele dia vencia o meu aluguel. E
eu não tinha o dinheiro para pagar. Mas eu sabia que Deus tinha me dado. Quando foi 10 horas da manhã, ele mandou a foto do extrato da transferência. Ali estava o segundo milagre, o terceiro milagre e o quarto milagre. O segundo é que eu pedi para Jesus o dinheiro do meu aluguel. O terceiro é que eu precisava de dinheiro para comprar os legumes, frutas e verduras para os profissionais durante o projeto. E eu não falo para os profissionais, eu sempre compartilho com os coordenadores quando eles estão presentes. Então é difícil compartilhar com os profissionais. Então eu passo todo o relatório para Jesus. Deus, ele me deu um dom de recoltar. Eu tenho um dom de recoltar. Mas muitas vezes tem tanto projeto de um para outro que eu não tenho tempo. E aí Deus atua assim, ele já atua, né, para recoltar. E a outra maneira que ele atua direto, né? E aí Deus, durante aquele projeto, ele me deu todo o dinheiro para comprar as verduras, legumes e frutas de todos os profissionais ali. E o quarto milagre que eu falei para Jesus, né? Na época nós pagávamos o transporte para buscar os profissionais do aeroporto, rodoviária. E o quarto milagre eu falei para Jesus, eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Se o Senhor não me der, eu vou ter que ficar na casa de um irmão até o Senhor me dar. E aí Deus me deu o dinheiro para me voltar para casa. Amém. E quando eu voltei para casa, e eu sempre aprendi que Deus sempre dá o necessário, mas em alguns momentos Deus dá algumas regalias, né? E quando eu cheguei em casa, eu tinha o dinheiro ainda, que eu nem pedi para Jesus, suficiente para pagar a conta de luz e pronto, acabou. Então, irmãos, de janeiro de 2015 até hoje, Deus paga o meu aluguel, a água, a luz, né, a internet, paga as minhas viagens de estados e países, de um lugar para o outro, entende? É assim, Deus tem mantido de maneira especial. São vários testemunhos que o tempo não me permite falar. Referente ao Vidas em Ação, Deus, assim, teve um projeto na igreja Vila Missionária, né, em novembro. Quando foi na sexta-feira, eu comprei os materiais de consumo de odontologia e sobrou R$30,01. E no domingo eu não tinha o dinheiro para comprar os alimentos dos profissionais. E falei, pai, eu preciso de dinheiro e tal, assim. Não tive como recoltar, né? E aí quando foi no sábado à noite, estava na igreja acampado lá com os profissionais, né? Eles nem sabiam. E no domingo tinha uma equipe, seria um pouco maior, né? E aí quando foi meia-noite, eu escutei me chamando, Elisângela. Aí eu falei, mas não acredito, meia-noite. Aí quando eu subi as escadas, fui lá no portão, tava 2 amigos meus. Ele falou assim, Elisângela, vem cá. Nós fomos no supermercado e fizemos uma compra. Quando abri o carro, estava lotado de compra. Tive o desejo, almoço e janta de domingo e segunda. Quando foi à tarde, resumindo, irmão, quando foi à tarde, veio uma irmã e falou assim, Elisângela, quero doar essa oferta para o projeto. Tive terça. Quando foi na terça, por volta de 3 horas da tarde, veio um irmão e falou assim, Elisângela, quero te dar essa oferta. Passei quarta. Quarta noite começou os momentos sós, aí um amigo meu soube que nós estávamos ali com o projeto e falou assim, Elisângela, faz tempo que eu estou com essa oferta, mas como você viaja muito, eu nunca consigo te dar. Mas como eu soube que você estava aqui, eu vim aqui trazer essa oferta. Passei quinta. Quando foi quinta à tarde, veio uma profissional e falou assim, Elisângela, Jesus mandou eu te dar esse valor. Terminei o projeto. Então Deus atua de maneira especial. Antes de vir para cá, irmãos, quando eu saí da terça-feira, 9 horas da manhã, e cheguei aqui, era previsto para eu chegar meio-dia na quinta, cheguei 8 horas da noite. Quando foi na segunda-feira, eu tirei um extrato. Eu tinha R$144,89. É o que eu tinha. Eu falei assim, pai, é o que eu tenho. E aí eu precisava pagar os carrinhos amarelinhos para até o estacionamento. E depois o excesso de bagagem, né? Estava sozinho.
E eu falei assim, Jesus, terminou o projeto Vidas em Ação na Argentina, né? Sobrou uma oferta, então sempre é direcionado para o outro projeto seguinte. Só que aquela estava lá e não tinha como fazer transferência. Então só quando ela chegasse no Brasil. Então ela ia chegar só na quinta, né? Então é o que ela podia fazer a transferência. Eu precisava para terça-feira de manhã. Eu falei assim, pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar. Se o senhor não prover, eu vou pegar emprestado do Claudinei e depois eu faço a reposição para ele, né? Mas eu falei assim, pai, eu vou esperar no senhor. E aí foi quando foi meio-dia, uma menina mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, Elisângela, posso falar com você? Sim. Aí ela começou a contar, Elisângela, que nós fizemos um projeto em Várzea Grande, em Cuiabá, né? E aí ela falou assim, Elisângela, sabe aquela jovem que auxiliou na cozinha? Eu falei, sim, então. Ela queria muito participar do Vidas em Ação, na Bahia, em fevereiro. E aí teve um irmão, né? Aí eu falei assim, que deu uma oferta, né, para consertar a autoclave, né, de uma dentista que estava conosco. E a igreja ficou de reembolsar ele. E entregou o dinheiro para a Érica devolver para o irmão, né? E aí o irmão soube muito que ela queria ir para o projeto. Falou assim, olha, faz assim, não precisa me dar o dinheiro. Dá essa oferta para a irmã, porque ela quer muito ir para o projeto. Mas assim, essa oferta é para ela ir para o projeto. Aí a Érica, né, foi lá com a irmã, falou assim, olha, o irmão deu essa oferta, mas é para você ir para o projeto. Se você não for, eu vou ficar sem graça, porque ele vai ver você na igreja, né? E você não foi, né? Aí ela lutou para ir em fevereiro, não conseguiu. Lutou para vir para cá, não conseguiu. Aí quando foi no sábado passado, ela entregou, né, o envelope e falou assim, olha, Érica, muito obrigado, pode entregar a oferta lá para o irmão, mas eu não consegui ir para o projeto. Aí na hora que ela estava indo para entregar a oferta para o irmão ali, né, o Espírito Santo impressionou a mente dela e falou assim, pede o dinheiro para o projeto. Aí ela chegou assim, irmão, a irmã não tem possibilidade de ir para o projeto, mas o Vidas em Ação sempre está precisando de dinheiro, né, oferta. O senhor poderia direcionar a sua oferta para o projeto? Aí ele falou assim, não, pode direcionar. Aí ela pegou, me mandou, Elisângela, me passa a sua conta, e ela trabalha no Banco do Brasil, eu vou depositar, já vai cair direto. Aí foi quando eu fui contar para ela. Aí 350, eu falei, Senhor, eu sei que esse valor é o suficiente para me pagar o carrinho do amarelinho e o meu excesso de bagagem. Então eu fiquei muito feliz ali. E quando eu estava vindo na viagem, aí irmãos, né, falando assim, Elisângela, fiz uma transferência de tanto. E cheguei aqui, aí aquela deu a oferta, né, trocou pesos em real. E Deus tem cuidado da gente cada dia aqui no projeto, sabe? Então, irmãos, é assim que Deus mantém a minha vida, como também o seu ministério, né, o Vidas em Ação. Então, assim, são vários testemunhos. Então, gostaria de compartilhar, mas o tempo não permite. Mas, irmãos, toda honra, toda glória ao nosso Deus, nosso melhor amigo. Irmãos, é como uma frase que eu ouvi de uma irmã que diz o seguinte, isso me impactou e agora eu peguei essa frase para falar também. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso melhor amigo. O maior sonho de nosso Jesus é ser o seu amigo em primeiro lugar. Entende? Eu agradeço muito pela misericórdia de Deus, dele me dar essa oportunidade de estar no ministério dele na obra médica missionária. E agradeço que Deus conduz cada pessoa para estar aqui. E eu sempre falo que o maior beneficiado somos nós. Irmãos, e de maneira especial, eu agradeço por estar aqui com vocês. Eu expressei isso no sábado, mas irmãos, a gente tem compartilhado entre nós profissionais. Quão gostoso é estar no meio de vocês. Sabe? O louvor, sabe? Aquele calor. Quando o irmão estava cantando assim, sabe? Nossa, de coração, irmão. É muito gratificante. É muito gratificante estar com vocês. Então, assim, irmãos, vamos caminhar juntos. Entende? Porque o maior sonho de nosso Senhor é que logo, logo estejamos com Ele para
sempre, sem dor e sem sofrimento. Mas que aprendamos, a crescermos e dedicarmos com qualidade ao nosso crescimento, tendo Ele como nosso melhor amigo. Irmãos, convide ex-adventista, não adventista, simpatizantes, os membros da igreja, convide todos para estar aqui, para todos juntos, irmão, crescermos nessa caminhada com o Senhor Jesus. E, irmãos, vou reforçar, recapitular, esse é o mal de professor, não sei que... Irmãos, façam voto, façam um compromisso, vamos estar junto com vocês. Inicia, irmãos, na quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado 3 horas, a vigília, o quinto momento, e domingo à tarde, às 2 horas aqui na igreja. Inicia e finaliza, irmão. Faça isso por amor a Jesus. Fala: Pai, essa semana eu quero te dar de presente esse compromisso. Entende, irmãos? E vamos estar juntos. Mas antes de encerrar, aos homens aqui presentes, peço perdão. Mas as mulheres, um convite especial. Vamos ter o chá das mulheres, terça-feira, 7 horas da noite. Somente para as mulheres. Tá? Então convide todas para estar aqui. Tá bom? Não precisa trazer nada. Vamos depois, ao terminar, vamos fazer ali uma confraternização. Tá bom? O nosso maior presente é você. Tá bom? Estamos aqui para servir vocês nos atendimentos, é tudo gratuito. Hoje chegou uma irmã falando assim que era para cobrar. Não, irmão, não estamos cobrando, sabe? Nosso presente é vocês, estamos para atender vocês. Então quando vocês vêm é um privilégio para nós, entende? Tá bom?